E aí galera, beleza? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos dar início à nossa segunda aula online. Espero que todos vocês tenham apreciado, tenham estudado a primeira aula. Nós vamos dar sequência agora à nossa segunda aula. Mas antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês, para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E aproveito também para dar um joinha e ativar o sininho de notificações, para quando houver vídeos novos, você ser notificado. E compartilhe com seus amigos, com seus parentes, compartilhe com todo mundo aí, para que todo mundo possa também se aproveitar desta aula, para que todo mundo também possa aprender a palavra de Deus. Vamos estar começando então a nossa aula. Eu queria fazer uma oração antes de começar. Onde você estiver, se você puder, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, leva seus pensamentos a Deus. Amado Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por mais uma vez Jesus estar diante de Ti. Por mais uma vez, ó Pai, estar na Tua presença, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Pai amado, venho pedir a Ti, ó Senhor, que venha abençoar, ó Pai, as nossas vidas, ó Senhor Jesus. Que venha, Pai Celestial, neste dia, Senhor, derramar a Tua graça, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Para que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta aula. Para que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso intelecto, abrir a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos entender tudo, Pai, que for dito neste dia, Senhor, tudo que for falado, Pai. Por isso eu te peço que venha ser conosco e faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de maturidade cristã. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a oração. Qual a importância da oração na sua vida? Qual a importância de você estar com os joelhos dobrados diante de Deus para poder orar, falar com o Pai? Eu peguei como base o Salmos 105, no versículo 3. Eu vou ler para que vocês possam estar acompanhando comigo. Salmos, número 5, capítulo 5, versículo número 3, que diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Para que todas as manhãs a gente possa se apresentar a Deus, para que todas as manhãs a gente possa estar com os joelhos dobrados diante de Deus, buscando e glorificando o nome do Senhor. E o meu intuito com essa segunda parte, com essa segunda aula, é que ao final dessa segunda aula, ao término dessa segunda aula, que você seja capaz de ter uma consciência ampla do seu dever e o seu privilégio da oração, para que você possa ser capaz de ter a sua consciência da sua oração e saber que você tem um privilégio de você orar e falar com Deus. Você vai ser capaz de tomar a decisão de ter um horário específico para a oração. Você vai perceber no final desse estudo que você precisa ter um horário específico, ali sempre no mesmo horário, sempre ali naquela mesma hora você está dobrando seu joelho para falar com Deus. E também reconhecer a prática da oração em todos os aspectos da sua vida. Nós vamos falar sobre isso, para que você possa pedir a orientação de Deus em tudo que você for fazer na sua vida. A minha intenção nesse final deste capítulo é que você seja capaz de fazer tudo isso. Tá? Então nós vamos começar. Eu vou começar contando uma história. A história de um camponês russo que desejava entender a todo custo o significado do verso bíblico orar sem cessar. Orai sem cessar. Após muita peregrinação, após muita procura, ele conseguiu finalmente encontrar alguém que lhe ensinou a oração de Jesus. O seu mestre instruiu
aquela pessoa que ele encontrou, instruiu ele para que ele se sentasse, em silêncio e aí abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos, respirar pausadamente, olhando o seu próprio coração, e daí em sussurro dizer: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. E aquele camponês, ele deveria proferir essas palavras 3.000 vezes a cada dia. E depois aumentar para 6.000 vezes a cada dia, ao dia. Depois aumentar para 12.000 vezes ao dia. Até chegar ao ponto de que dissesse tais palavras tantas vezes que desejasse. Ele ia decorar tanto essa palavra que ele ia falar assim, do nada ele ia falar: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Ele ia, do nada, tantas vezes que ele desejasse, ele ia falar essa palavra. E com o passar do tempo, o camponês peregrino experimentou uma grande alegria. A sua oração havia penetrado em sua vida de tal modo que já não podia esconder a satisfação de estar totalmente dependente de Cristo. Ele entendeu que ele estava dependente de Cristo. Ele falou tantas vezes aquilo que ele ficou totalmente dependente realmente de Cristo. Independente do seu amor e do seu perdão. E esse amor e dependência o ajudaram a suportar as dificuldades do dia a dia, por mais difícil que ela seja. Aquela dependência de Deus fez com que aquele camponês ele pudesse superar todas as diversidades, todos os problemas, por mais difícil que seja. Então é isso que eu quero atiçar em vocês hoje. Hoje eu quero atiçar isso em vocês, orar. A semana passada eu queria ativar o desejo de vocês lerem a Bíblia. Hoje eu quero atiçar em vocês o desejo de vocês orarem tantas vezes que vocês vão fazer isso naturalmente durante todo o dia. E vamos começar por aí, olhando para o nosso coração e falando: Senhor Jesus Cristo, eu sou totalmente dependente de Ti. Repita quantas vezes for necessário tal coisa. Aí eu falo assim, ó, entre as frases abaixo, qual expressa melhor a expressão do camponês? Frase número 1. Oração é comunhão contínua com Deus. Frase número 2. A oração é um exercício intelectual do homem para com Deus. E frase número 3. A oração é uma obrigação do homem para com Deus. Não há dúvida de que a opção número 1 transmite em forma global a experiência do camponês. Então, a questão número 1, que a oração é uma comunhão contínua com Deus, contínua por quê? Porque você tem que estar em oração todo instante, todo momento, toda hora, todo minuto. Então, uma oração é um momento constante que você tem que estar. Então, a opção número 1 transmite em forma global, mundial, a experiência do camponês, apesar de utilizarmos o nosso intelecto ao falar com Deus. Apesar de termos a obrigação da oração, visto que Deus nos manda orar. Ele manda a gente orar. A oração é a comunhão do dia a dia com o nosso Deus. A oração é o ingrediente essencial para a transformação, pela renovação da nossa mente. Então nós vamos definir o propósito da oração. Vou colocar aqui algumas definições do propósito de oração. A Bíblia não apresenta uma definição. O conceito em si pode ser extraído de muitas experiências dos personagens bíblicos e das exortações de Deus. Então não tem aquela definição. Então o conceito ela pode ser extraída de alguma experiência, até sua mesmo, até uma experiência sua mesmo, ou uma exortação que Deus tem te dado.
Observe os exemplos. Abraão pediu a Deus um herdeiro, Gênesis 15, 2 e 3. Ana pediu a Deus um filho, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Paulo pediu a Deus que removesse a sua limitação, quando Paulo pediu a Deus para tirar o espinho da carne, em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E Maria e Marta pediram a cura do seu irmão doente, em João capítulo 11, versículo 30. Essas pessoas tiveram a experiência de pedir, de fazer uma petição a Deus a favor deles. De fazer uma petição ali que viessem a ajudar eles naquele momento que eles precisavam. Eles foram direcionados para aquele momento. É uma petição. Você está pedindo a Deus. Todos esses personagens que eu citei estão pedindo a Deus. Vamos a mais exemplos. Paulo e Silas, em Atos 16, 25, eles louvaram a Deus por sofrerem por sua causa. Moisés argumentou por ter que levar o povo a Canaã. Paulo e Silas, eles foram exortados a louvar a Deus, a engrandecer a Deus, pela bondade, pela misericórdia, por eles estarem sofrendo ali pelo amor de Deus. Como Davi, no Salmo 100, Davi louvou a Deus pela bondade de Deus. Ele foi exortado por Deus para louvá-lo pela sua bondade. Já Moisés, ele argumentou, Moisés foi inspirado para poder orar, argumentando, reclamando, vamos dizer assim, ele argumentou a Deus para levar, porque ele estava levando aquele povo rebelde para Canaã. Jó também, em Jó 3, do 3 ao 12, e Jó do 10, capítulo 10, do 18 ao 22, Jó reclamou do seu sofrimento. Então ele foi direcionado a uma reclamação. Ele foi levado a um questionamento a Deus. Por que eu estou sofrendo? É um direcionamento de oração. Davi também, no Salmo 102, do 1 ao 11, ele se queixou de sua peregrinação. Então, esses personagens, eles foram instruídos, eles oraram se queixando. Então, você percebeu, nesses exemplos, que existem várias formas de você ser direcionado na sua oração? Você pode ser direcionado na petição, você pode ser direcionado no louvor a Deus, você pode ser direcionado em questionamento. Você pode questionar a Deus? Pode sim, claro que pode. Os personagens bíblicos questionaram a Deus. Eles perguntaram a Deus, por quê? Por que, Deus? Por que eu estou sofrendo tanto? Jó perguntou. Por que eu estou sofrendo de tal maneira? Todo mundo conhece a história de Jó. Davi também questionou sobre a perseguição de Saul. Por que, Deus, que Davi está me perseguindo, que Saul está me perseguindo tanto assim? Então você pode ser direcionado a esse momento. E entre esses exemplos dados, o que você pode observar sobre a oração? Eu vou fazer umas perguntas e eu quero que você marque F para falso e V para verdadeiro nas sentenças abaixo. Questão número 1. A oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus? Questão número 2. A oração envolve petição, intercessão e louvor? Questão número 3. Deus não se interessa por ouvir as fraquezas humanas? Quero que vocês façam esses exercícios, escrevam falso ou verdadeiro. F para falso, V para verdadeiro. Deus criou o homem para que este o glorificasse e tivesse comunhão com ele. O pecado, lá em Adão, separou o homem de Deus. Como parte do plano restaurador para esse relacionamento, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para salvar o homem do pecado e da sua alienação de Deus.
da sua separação de Deus. Jesus morreu para nos aproximar de Deus, para nos chegar a Deus. Quando o homem aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele experimenta novamente o conceito direto, o contato direto com Deus. Referente às questões acima, naturalmente você deve ter marcado verdadeiro para os 2 primeiros exemplos e falso para o terceiro. Meus parabéns, você respondeu corretamente. Essa comunhão mútua se concretiza através da oração e é um ato de fé. Martinho Lutero dizia que a fé não pode ser colocada no bolso. Ela é dádiva de Deus e deve ser entregue a Deus. Deus dá fé ao homem para que este volte-se para Ele e mantenha-se espiritualmente sadio. Então a oração foi dada por Deus para nós e ela deve ser direcionada novamente a Deus. E para que espiritualmente a gente possa se manter sadio através dessa comunhão de oração contínua com Deus. Aqui nós temos considerado que a oração tem o seu propósito e comunhão com Deus. Considere-se você mesmo e a sua vida de oração. Qual o nível da sua abertura para Deus? Eu te faço uma pergunta. Te fiz uma pergunta. Qual é a sua abertura para com Deus? Você é capaz de dizer a Ele tudo o que você pensa e passa na sua vida? Deus almeja ter intimidade com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer preencher todo o seu ser. A comunhão que Deus quer ter com o homem é o segundo propósito da oração. Então, Deus quer te chamar de amigo. Vocês lembram lá no Novo Testamento, quando Judas traiu Jesus? Judas levou os soldados para prender Jesus, mas mesmo assim Jesus falou, para que veio, amigo? Chamou Judas de amigo. Então, Deus quer ser o nosso melhor amigo. Então, a gente vai conseguir isso através do plano da oração, do propósito da oração. Então, nós temos que orar. Eu quero que você reflita agora no seguinte testemunho. O privilégio da oração para mim, isso é um testemunho. O privilégio da oração para mim é das possessões a mais apreciada, porque tanto a experiência como a fé me convence de que Deus mesmo a ouve e responde, conforme a sua sabedoria. A mim só compete pedir e a Ele conceder ou recusar. A mim só compete a pedir e a Deus a conceder ou a recusar, de acordo com a sua presciência. Se não fosse assim, jamais eu ousaria orar. No sossego do lar, no ardor da vida e da luta, na presença da morte, o privilégio de falar com Deus é para mim incalculável. Então, qualquer situação, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Então, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, no ardor da vida, da luta, da presença da morte, a gente tem que ter esse privilégio de falar com Deus. A gente tem que ter esse privilégio de estar orando e falando com Deus. É bastante elevarmos a mente em súplica para que sejamos ouvidos por Deus. Mesmo quando não vejo, não ouço, nem falo, posso orar e ter a certeza de que Deus me ouve. Mesmo quando a gente está meio distante de Deus, que a gente não vê Deus, a gente não escuta Deus, a gente não sente Deus, a gente vai orar e a gente vai ter certeza que Deus vai ouvir as nossas orações, vai ouvir as nossas súplicas. Quando afinal tiver de atravessar o vale da sombra da morte, espero fazê-lo conversando com Deus.
Isso foi um testemunho de uma pessoa que mesmo ele sentindo que ele estava distante de Deus, ele sabia que Deus estava ouvindo a oração dele. E mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele iria passar aquele vale conversando com Deus. Esse testemunho mexeu comigo, porque aquela pessoa passando na dificuldade, ele estava conversando com Deus. O elemento da oração. Quando Jesus esteve na terra, ele focalizou o tema da oração muitas vezes. Anteriormente já consideramos alguns elementos da oração. Agora observe o exemplo que Jesus deu aos seus discípulos. Identifique outros elementos da oração. Você provavelmente poderia acrescentar outros elementos necessários à oração. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos admoesta a responsabilidade de estarmos sempre gratos. Também através do seu próprio exemplo, Paulo mostra que devemos interceder pelo nosso próximo. Assim, a gratidão e a intercessão devem ser elementos constantes em nossas orações. Vamos analisar agora a oração modelo. Mateus 6, do 9 ao 13. Nós vamos aqui, eu fiz um quadro para que vocês pudessem acompanhar junto comigo, para que depois vocês copiassem esse quadro e vocês se exercitassem através desse quadro. Então nós temos aqui a oração modelo e o elemento. Vamos lá. Pai Nosso. Ele está na intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus, você vai falar Pai Nosso. Ele é nosso Pai. Que estás nos céus. Você vai ter a fé em Deus. Esse é o elemento. Tá? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o elemento dessa frase é elemento de adoração, de louvor, de reconhecimento da soberania de Deus. E a submissão e a consagração. Outra parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O elemento dessa frase é a petição. Nós estamos pedindo a Deus o nosso pão de cada dia. A frase, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Então nós estamos confessando a Deus. É uma confissão. O elemento dessa oração é uma confissão. E não nos deixes entrar em tentação. Então nós estamos fazendo outra petição. Senhor, nos livra da tentação. É uma petição. Nós estamos pedindo a Deus para nos livrar. Mas livra-nos do mal. É um livramento. Esse nos livra-nos do mal, ele vem como livramento. Nós estamos pedindo a Deus um livramento para a nossa vida, para a nossa alma. Então, vocês vão analisar esse quadro e vocês vão ver e acompanhar passo a passo o elemento da oração e a oração modelo. Agora nós vamos para a oração e a leitura da Bíblia. Nós falamos bastante de leitura da Bíblia a semana passada. Um pregador disse certa vez que a oração e a leitura da Bíblia representam as duas asas do avião. Esse pregador acreditava tanto na leitura da Bíblia que por mais de 50 anos leu pelo menos 2 vezes ao ano. O crente encontra muitas respostas para as suas indagações ao ler a palavra de Deus. É preciso que haja sentimento de busca. E eu já ensinei como vocês vão ler e entender a Bíblia. Agora, antes de vocês lerem e entenderem a Bíblia, vocês têm que orar. Pedir a Deus uma palavra. Eu dei para vocês alguns textos para que vocês meditassem. Mas é através da sua oração que Deus vai falar para você qual versículo você tem que ler. Qual capítulo de livro você tem que ler. Aí eu pergunto, como e quando orar? Responda as alternativas corretas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão responder. Pergunta número 1. O crente em Cristo deve manter uma atitude constante de oração? Pergunta número 2. A oração do crente deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento e confissão,
intercessão, petição e consagração? Pergunta número 3. O crente lucra quando tem hora marcada para um encontro especial com Deus? Uma vez que a pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, passa a receber orientação direta do Espírito Santo. E quando o relacionamento íntimo com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos santos. Isso significa que quando nos aproximamos de Deus, quando nós nos comunicamos com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos santos. Isso significa que quando nos aproximamos de Deus, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, que vive em nós. Daí tem a garantia de sermos ouvidos, porque chegamos diante de Deus com as credenciais do próprio Filho, cujo Espírito vive em nós. Você está absolutamente correto se assinalou as 3 respostas. As 3 afirmativas revelam verdadeiras concernentes à oração, verdades concernentes à oração. E tem alguns exercícios para você. Considere o seguinte: eu vou passar para vocês alguns exercícios para que vocês possam fazer também. O que você acha da seguinte experiência? Eu estou perguntando para vocês, o que vocês acham da seguinte experiência? Naí, prestem atenção, Naí contraiu uma doença rara, incurável. Soube há pouco que sua filhinha de 2 anos também contraiu. Além disso, a menina quebrou a perna e precisou passar muitos dias no hospital. Nair está zangada, irada com a situação e muito frustrada. Ela é crente, Nair é crente, mas no momento tem dificuldades de orar. Nair não consegue orar por causa da dificuldade que ela está passando. A sua irmã, também crente, a irmã de Nair, que também é crente, disse-lhe que contasse a Deus exatamente como se sentia. A irmã de Nair, que também era crente, disse: olha, conta para Deus tudo que você está sentindo. Aí então eu pergunto para vocês, é o exercício que eu quero que vocês façam. Você concorda com o conselho da irmã de Nair ou discorda dela? E por que da sua resposta? Por que você concorda ou discorda? Leia e descubra os mandamentos com os seguintes textos bíblicos têm em comum. Você vai ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, Isaías 55, versículo 6, Atos 17, versículo 27, Salmos 105, versículo 4 e Oséias capítulo 10, versículo 12. Vocês vão ler todos esses textos, e vão descobrir quais mandamentos que eles têm em comum. O que esses textos falam em comum entre si. E faça uma pesquisa no Novo Testamento sobre a vida de oração de Jesus Cristo. E que lição você tira dele para a sua própria vida. Entenderam? Você vai fazer uma pesquisa da vida de Jesus no Novo Testamento. E ver o que lição que você tira sobre a vida de oração de Jesus. E essa semana você vai memorizar Jeremias 33, versículo 3. Você vai memorizar Jeremias 33, versículo 3. E vai ler e meditar nos seguintes textos. Primeiro dia, Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. E Romanos capítulo 12, do 9 ao 21. No segundo dia, Mateus 6, do 5 ao 15. Terceiro dia, Marcos, capítulo 11, do 12 ao 25. No quarto dia, 1 João, do capítulo 5, do 14 ao 21. No quinto dia, Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18. No sexto dia, eu tenho 3 textos para vocês.
João capítulo 14, do 12 ao 14, João capítulo 15, versículo 16, João capítulo 16, do 23 ao 24. E no sétimo dia, Hebreus capítulo 11, do 1 ao 40. São sugestões para vocês meditarem durante a semana, tá? Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana, e nós nos vemos no domingo na live, tá? Espero todos vocês lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enviem no meu e-mail. Envie no e-mail da Escola Bíblica, que vai estar na descrição do vídeo, tá? Pode fazer suas perguntas. Se quiser também, eu vou deixar o número do meu zap, vocês podem me mandar as perguntas no zap. Amém? Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.